Ou seja, não basta ter a matéria-prima de qualidade, é preciso também saber como administrá-la, e aí entra então a política, digamos que não é mais do que uma forma de administrar a vida em sociedade. Exatamente, exatamente. E aí podemos começar a analisar quais são estas instituições que a FEBAHAI, de certa forma, preconiza como sendo necessárias para a era atual da humanidade. Bem, aquilo que vou dizer são previsões, não são necessariamente expectativas concretas, porque a realidade é dinâmica e da mesma forma que um agricultor, quando planta uma semente de uma árvore, pode, digamos, fazer uma descrição geral daquilo que vai ser a natureza da árvore e das frutas que vai produzir, não pode dizer a altura exata que a árvore vai ter, nem quantos frutos vai gerar a cada ano. Portanto, podemos dar o panorama geral, o panorama que será depois, obviamente, concretizado à medida que o tempo avança. E há uma primeira dimensão que a FEBAHAI salienta e que as escrituras Baha'is, escritas por Baha'u'lláh, o seu fundador, no século XIX, também enfatizaram, que é a necessidade de termos instituições a nível global, a nível internacional. Sabemos que hoje em dia há passos nesse sentido, mas a visão que Baha'u'lláh nos dá é uma visão bastante mais concreta. É a necessidade de termos instituições realmente eficazes a nível global, que tenham a capacidade de lidar com aquilo que são os desafios da humanidade a nível global também. E o que é interessante neste contexto é relacionar as palavras de Baha'u'lláh com as palavras de outros pensadores ao longo do tempo. Eu queria citar dois. Um é Albert Einstein, que na década de 40 dizia: com o elevado nível atual de industrialização e interdependência económica, é impensável que possamos alcançar a paz sem uma genuína organização supranacional que governe as relações internacionais. E estas ideias de Einstein e de Baha'u'lláh antes dele são hoje em dia também retomadas em muito aquilo que é a ciência política, com autores que defendem a necessidade de uma democracia cosmopolita, a necessidade de instituições de governação a nível global e apontam a existência de uma assimetria entre aquilo que é a globalização a nível social e até do mercado e a globalização em termos das instituições políticas. E, portanto, torna-se claro aqui a necessidade de termos mecanismos, ferramentas que permitam lidar com desafios que são globais, que nenhum país por si só pode resolver e que são desafios tão diversos como as alterações climáticas, a criminalidade, as migrações, e tudo isso são desafios que são coletivos, que são globais, que nenhum país pode sozinho resolver. Isto aponta para a necessidade também, mas não apenas, de instituições internacionais. Podemos estar a falar da ONU, por exemplo, da Organização das Nações Unidas. Exatamente. A ONU e outras instituições a nível supranacional, e na Europa temos um bom exemplo disso com a União Europeia, são o exemplo de uma constatação cada vez mais clara por parte dos governantes do mundo de que os desafios que enfrentam são desafios que são supranacionais, que transcendem as fronteiras de cada Estado. E, portanto, essa constatação existe. A questão agora é também articularmos essa constatação com aquilo que são as ferramentas necessárias. E a visão Bahá'í sobre aquilo que é, ou deve ser, a construção de um framework de instituições a nível internacional é bastante interessante, bastante inovador e vale a pena ser destacado pela sua coerência e pela forma como aponta soluções já desde o século XIX, quando muitas destas questões, de certa forma, nem se colocavam. Neste contexto, eu queria salientar, ao mesmo tempo, aquilo que Baha'u'lláh aponta como sendo os fatores que devem, ao mesmo tempo, ser integrados nesta visão global. Porque se por um lado Baha'u'lláh preconiza a necessidade de instituições globais, também adverte-nos contra os riscos da centralização. Portanto, de certa forma, o lema da fé Bahá'í é a unidade na diversidade. E as instituições globais que preconiza são instituições que não venham a sobrepor à autonomia nacional e à diversidade uma excessiva centralização que abafe e que, digamos, esmague aquilo que é a salutar diferença que existe em termos de culturas, formas de estar e visões, e questões que são também diferentes de contexto para contexto. Claro, a tal unidade na diversidade, ou seja, para haver uma harmonização de países, não quer dizer destruir a identidade de cada um e transformar numa amálgama que perca a sua essência, a sua identidade. Exatamente, exatamente. Há
há frases muito bonitas nas escrituras Baha'is que têm a ver com essa questão precisamente da diversidade e que comparam a diversidade e a necessidade de integrar essa diversidade às diferentes notas numa melodia perfeita. E esta metáfora da música e da melodia, creio que é uma boa metáfora para demonstrar a necessidade de articularmos as tais duas dimensões que falávamos no início, da transformação individual por um lado e também da necessidade de regras que nos permitam articularmos uns com os outros de forma harmoniosa. As notas que ouvimos são vibrações sonoras, são ondas sonoras que nos chegam ao ouvido. E quando ouvimos uma nota que é afinada, é uma vibração, é uma onda sonora que é muito linear, que é muito perfeitamente delineada. E isso gera uma nota afinada. Quando ela é desafinada, é algo que é quebrado, é uma onda sonora que não é tão perfeitamente delineada. Bem, esta metáfora da afinação, de certa forma, leva-nos a pensar naquilo que é a nossa transformação individual. Se nós queremos ser notas que se articulam melhor com outras notas, então temos que nos transformar, sermos, de certa forma, ondas mais puras, não é? Sermos seres humanos melhores, isso ajuda-nos a sermos, digamos, com uma nota que é mais afinada. Mas termos notas afinadas por si só não chega. É necessário que essas notas depois se articulem de forma integrada, coerente, com regras. A música é algo de criativo, é verdade, mas é algo que também obedece a uma estrutura. A pauta musical é um exemplo dessa estrutura. E, portanto, torna também necessário a existência de regras que nos permitam articularmos entre nós de forma coerente e integrada. A religião, neste contexto, serve um duplo papel, eu diria. A religião é, por um lado, um diapasão que nos permite afinarmos a nós próprios, dá-nos um padrão de comportamento ético que devemos procurar almejar. É óbvio que almejar esse padrão ético não é algo que possamos fazer de um dia para o outro. Aquilo que Baha'u'lláh nos diz é que devemos fazer com que cada dia seja melhor do que a sua véspera. Devemos procurar aprender com os erros e melhorar dia a dia e assim afinarmos também gradualmente a nossa nota. Ao mesmo tempo, é um diapasão em termos daquilo que são as regras coletivas que preconiza. E aí, o exemplo da organização da comunidade Baha'i, creio que é um bom exemplo para aquilo que podem ser mecanismos de governação inovadores e interessantes e que a fé Baha'i apresenta já desde os seus primórdios no século XIX.